Ele entrou naquela sala, achando que nada mais poderia surpreendê-lo. Mas bastou ouvir o nome dela, uma mulher simples, do passado esquecido do pai, para algo dentro dele estremecer. Ela não era só a herdeira da fortuna, era a peça que faltava em um quebra-cabeça, que ele nem sabia existir. E, sem saber, ela levaria seu coração junto. Se essa história tocar você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio transforma silêncio em emoção e nos dá forças para continuar contando histórias como esta. O relógio marcava 10:01 quando a porta de madeira nobre foi fechada. O silêncio que tomou conta da sala era quase palpável. Cada respiração parecia fora de lugar. O ar estava denso, carregado não apenas com a dor do luto, mas com uma ansiedade silenciosa e coletiva. O advogado pigarreou, ajeitando os papéis sobre a mesa de vidro. A família Monteiro estava reunida para ouvir o testamento de Augusto, o patriarca, o magnata, o homem cuja presença ainda parecia preencher cada canto daquela sala, mesmo após a morte. Gabriel Monteiro mantinha o queixo erguido, mas o maxilar travado. Os olhos, frios como a manhã chuvosa lá fora, estavam fixos na pasta preta, à frente do advogado. Ao seu lado, a irmã Júlia tamborilava os dedos com impaciência disfarçada. Mais atrás, alguns tios distantes e primos aguardavam em silêncio, como se cada um já soubesse exatamente o que merecia receber e apenas aguardassem a confirmação. Vamos começar, disse o advogado, a voz formal, mas levemente embargada. O senhor... Augusto deixou instruções muito específicas. Gabriel respirou fundo. Sabia que o pai era meticuloso, que havia preparado tudo. O que ele não sabia era o terremoto que estava prestes a começar. Declaro de livre e espontânea vontade que todos os meus bens, investimentos, imóveis e ações, em sua totalidade, deverão ser transferidos para Clara. Nunes, silêncio. Um daqueles que não fazem barulho, mas ensurdecem. Júlia foi a primeira a rir. Um riso curto, nervoso, quase infantil. Isso é uma brincadeira, não é? O advogado apenas a encarou sem piscar. Não é? Quem diabos é Clara Nunes? Explodiu Gabriel, levantando-se, os olhos ardendo. O nome ecoava em sua mente como um alarme disparado no meio da madrugada. Ele olhou em volta, esperando que alguém partilhasse da sua indignação. Mas todos estavam tão chocados quanto ele. O advogado deslizou uma fotografia antiga sobre a mesa. Uma mulher jovem, cabelos castanhos escuros, sorriso tímido. Atrás da imagem, uma data rabiscada à caneta. 1996. Clara Nunes teve um relacionamento com o Sr. Augusto há quase 30 anos. O senhor... Monteiro pediu que essa parte fosse lida em seguida. Abriu um envelope menor, retirando uma folha amarelada com caligrafia tremida. A voz do advogado mudou. Agora soava mais baixa, mais íntima. Clara foi o grande erro da minha juventude. O amor que deixei para trás por covardia, por orgulho, por medo de escândalo. Nunca a esqueci. Ela foi o melhor de mim. Antes que o poder me transformasse no que me tornei. Este testamento é meu pedido final de perdão. Gabriel sentou-se devagar. O mundo girava devagar ao redor dele. Um zumbido tomou seus ouvidos. Sentia o coração bater no pescoço. Aquele não era seu pai. Não era o homem que o criou com mão firme, exigindo excelência, disciplina, frieza. O pai que nunca mencionou Clara, que nunca sequer deixou espaço para que existisse uma sombra de passado. Aos poucos, sussurros começaram a percorrer a sala como serpentes. Isso não vai ficar assim, murmurou Júlia, se levantando. Essa mulher vai ter que provar cada centavo. O advogado, calmo, completou. O testamento está registrado, validado e incontestável. A única cláusula adicional é que a senhora Clara Nunes seja informada pessoalmente. 2 horas depois, Gabriel atravessava o estacionamento do prédio como se o chão não fosse firme. Seus passos pareciam automáticos, mas a mente estava em chamas. Uma mulher, uma desconhecida, uma ameaça, uma traição que nem era sua, mas que agora latejava como se fosse. Clara Nunes. Ele repetia o nome mentalmente como se tentasse decifrar um enigma. Nada ali fazia sentido. Nem a carta, nem a decisão, nem aquele vazio que se alastrava por dentro. No carro ligou o rádio e imediatamente desligou. O silêncio era mais honesto. Quando chegou à mansão Monteiro, os empregados evitavam seus olhos.
O luto que antes era respeitoso, agora era desconfortável. Havia algo de podre no ar, e todos sabiam. Entrou direto no escritório do pai, agora vazio. A cadeira de couro ainda mantinha a forma das costas, que já não estavam mais ali. Os livros organizados por cor e tamanho. O porta-retratos com uma foto antiga dos filhos, mas nenhuma pista de Clara. Gabriel abriu gavetas, pastas, caixas. Procurava sem saber o quê. Queria encontrar um motivo. Uma justificativa. Um erro legal. Qualquer coisa que explicasse por que ele, o filho, o sucessor, o que sempre esteve ao lado do pai, havia sido deixado de lado. Não encontrou nada. Apenas aquele cheiro familiar de madeira e couro. E uma pergunta que crescia sem parar. Quem era essa mulher capaz de desestruturar o império? Monteiro com um simples nome em um papel? Na manhã seguinte, Clara Nunes recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado era formal, mas gentil. Explicava que ela havia sido nomeada como herdeira no testamento de Augusto Monteiro. Clara quase deixou o telefone cair. Augusto, depois de tantos anos, demorou alguns segundos para responder. O tempo parecia ter parado. Desculpe, deve haver algum engano. Não há engano. Senhora Clara, gostaríamos que comparecesse ao escritório para esclarecer pessoalmente, o mais breve possível. Ela desligou sem saber o que sentir. O coração disparado, as mãos trêmulas. Aquele nome, aquele homem era uma cicatriz antiga. Um amor que se perdeu na curva de um abandono. Por que ele a procuraria agora? Por quê? Depois de tudo? Na mesa, seu velho bule de café esfriava lentamente, mas dentro dela, uma chama que há muito estava apagada começava a se acender, feita de perguntas, memórias e algo que ela não ousava nomear. Ela se levantou devagar. Ainda não sabia, mas ao atravessar aquela porta, Clara não estaria apenas indo ao encontro de um testamento, mas também de um passado inacabado e de um futuro que ninguém havia previsto. O céu estava nublado quando Clara Nunes chegou ao endereço indicado. O prédio, imponente e espelhado, parecia observar seus passos com julgamento silencioso. Ela vestia o que tinha de mais sóbrio, uma calça de alfaiataria antiga e uma blusa azul marinho bem passada. Mas isso não a fazia se sentir menos deslocada. Sentia-se como uma peça fora do tabuleiro. E, de certa forma, era exatamente isso que ela era. O segurança do saguão a cumprimentou, com um aceno contido e indicou o andar com a mesma formalidade que usaria para receber uma celebridade. Clara apenas agradeceu com um sorriso frágil. Por dentro, o estômago revirava. Nunca gostara de ambientes assim. Tudo era polido demais, silencioso demais, como se até os sentimentos precisassem pedir licença para existir ali dentro. Quando as portas do elevador se abriram, foi recebida por uma recepcionista jovem, que logo a conduziu até a sala de reuniões. Eles já estão à sua espera, disse com voz doce demais, para esconder o desconforto evidente. Clara cruzou a porta com os ombros tensos e as mãos apertadas uma na outra. Do outro lado da mesa, 4 pessoas se viraram ao mesmo tempo. O advogado da família Monteiro, um homem grisalho e formal, levantou-se com gentileza. Ao seu lado, uma mulher elegante, cabelos presos, olhar afiado. E no canto, o único que não se levantou, Gabriel Monteiro. Os olhos dele cravaram nela como lâminas. Não havia raiva explícita, mas havia algo ainda mais cortante. Julgamento. Clara Nunes? Se perguntou o advogado. Ela apenas assentiu. Sou Vicente Ramos, advogado da família Monteiro. Obrigado por ter vindo. Clara forçou um sorriso contido. Ainda não entendi o motivo. Vicente respirou fundo. Como já informamos por telefone, a senhora foi nomeada herdeira universal, no testamento do senhor. Augusto Monteiro. Um silêncio desconfortável se instalou. O tipo de silêncio que vem acompanhado de olhares. Isso só pode ser um engano, disse Clara num tom calmo, mas firme. Eu não sabia absolutamente nada sobre isso. Meu pai deixou tudo para você. A voz veio firme, masculina, direta. Gabriel finalmente falara. O tom era controlado, mas cada palavra carregava um peso oculto. Toda a herança, toda a empresa, toda a estrutura construída por décadas. E você simplesmente finge que não sabia? Clara o encarou pela primeira vez. O olhar dela não era desafiador nem submisso, era humano, surpreso e triste.
Não estou fingindo nada, Sr. Monteiro. Faz mais de 20 anos que não vejo seu pai. Nem sabia que ele ainda se lembrava de mim. Conveniente, não? Gabriel cruzou os braços, inclinando-se levemente para frente. E agora, por uma incrível coincidência, você se torna a dona de tudo. Gabriel, o advogado, tentou intervir, mas Clara ergueu a mão, pedindo silêncio com um gesto delicado. Eu entendo sua desconfiança. De verdade. Eu, no seu lugar, talvez sentisse o mesmo. Mas acredite, eu não pedi isso. Não procurei por ele. Não esperava absolutamente nada. Júlia, que até então observava em silêncio, riu com desdém. Ah, por favor, isso aqui não é um conto de fadas. Pessoas como você não caem do céu com o coração puro. Clara engoliu em seco. Estava visivelmente desconfortável, mas manteve a postura. Os anos de dificuldades, de dores silenciosas, haviam ensinado a ela a não se quebrar diante de olhos duros. Eu não vim aqui por interesse. Vim porque me pediram. Só estou tentando entender por que alguém que me deixou para trás escolheria me deixar tudo. As palavras saíram suaves, mas perfuraram o ambiente como cacos de vidro. Pela primeira vez, o semblante de Gabriel oscilou. Por uma fração de segundo houve algo ali. Dúvida? Fragilidade? Vicente retomou a palavra. A senhora Clara está aqui, apenas para ser informada oficialmente da decisão testamentária. Cabe a ela decidir como deseja prosseguir. Gabriel se inclinou para a frente, cruzando os dedos sobre a mesa. Então diga, o que vai fazer com tudo isso, senhora Nunes? Clara respirou fundo. Olhou em volta. Os móveis caros, os olhares hostis, a sensação de estar sendo testada em um tribunal invisível. Depois olhou para ele, direto nos olhos. Eu não quero o dinheiro. As palavras pairaram no ar como um trovão abafado. Como é? Perguntou Júlia incrédula. Eu não quero nada disso. Não me sinto confortável em aceitar. E, sinceramente, não saberia nem o que fazer com tudo isso. Então por que veio até aqui? Rebateu Gabriel mais baixo, quase num sussurro áspero. Porque eu precisava entender. Precisava olhar nos olhos de vocês e dizer que eu não sou o monstro que estão pintando. Que eu não vim destruir o legado de ninguém. E que mesmo tendo sido deixada para trás, eu nunca desejei vingança. Vicente pigarreou. A recusa formal da herança precisa ser registrada por escrito. Caso essa seja mesmo a decisão da senhora Clara, não tome decisões precipitadas. Dona Clara, disse ele com gentileza, pode levar alguns dias para pensar. Eu só preciso de um pouco de silêncio e de paz, disse, levantando-se devagar. Antes de sair, lançou mais um olhar para Gabriel. Nele não havia ódio, nem culpa. Havia apenas a estranha dor de quem carrega memórias que não pediu. E talvez um leve tremor no olhar dele tenha dito mais do que qualquer palavra. Quando Clara deixou a sala, o silêncio voltou a se instalar. Mas agora ele era mais denso, mais cheio. Gabriel a acompanhou com os olhos até a porta se fechar, como quem observa o início de algo que não sabe nomear. Ele achava que lidaria com uma oportunista, mas encontrou uma mulher real, humana, e talvez por isso mesmo, ainda mais perigosa. Gabriel Monteiro não era do tipo que perdia o controle. Acostumado a jogos de poder, estratégias silenciosas e decisões calculadas, aprendeu desde cedo que emoção demais era fraqueza, e fraqueza, naquele mundo, era um luxo que ninguém podia se permitir. Mas desde que Clara Nunes aparecera, com sua voz suave e postura desarmada, tudo parecia fora do lugar. Ela não gritou, não se defendeu, não exigiu nada. E, pior de tudo, não pediu um centavo. Era esse o problema. Gabriel não confiava em pessoas que diziam não querer nada. Porque todo mundo quer alguma coisa. Na manhã seguinte, ele entrou no escritório como um homem com um novo plano. Passar a noite revirando documentos, relembrando detalhes da conversa com Clara, tentando cruzar dados, procurar inconsistências. Mas o testamento estava impecável. A assinatura era legítima, a data compatível. E as últimas movimentações de Augusto, antes da morte, indicavam que ele realmente havia colocado Clara como beneficiária única. Era irracional, era injusto e ainda assim, era legal, ou quase. Se Clara fosse manipulável, se desse um passo em falso, se assinasse qualquer coisa sem compreender, haveria brechas. E Gabriel precisava encontrá-las.
Então tomou uma decisão. Iria se aproximar dela. Fingiria empatia, interesse, cuidado e, no momento certo, colocaria tudo a perder, para ela. O encontro foi marcado por iniciativa dele. Ligou pessoalmente. A voz de Clara do outro lado da linha foi educada. Mais hesitante. Gostaria de conversar com você. Com mais calma, disse Gabriel, fora daquele ambiente tenso. Por quê? Porque, apesar de tudo, você é a pessoa indicada no testamento do meu pai. E se vamos lidar com isso, é melhor começarmos direito. Houve uma pausa. Depois a resposta. Está bem. Eles se encontraram numa cafeteria discreta no centro da cidade. Nada de luxo exagerado. Um lugar neutro, com cheiro de café moído e mesas de madeira gastas pelo tempo. Clara chegou alguns minutos antes e escolheu uma mesa perto da janela. Quando Gabriel entrou, trajando camisa azul clara e blazer cinza, ela notou que ele não parecia mais tão agressivo. Havia algo mais contido no semblante, como se estivesse tentando, aos poucos, mudar a impressão que deixara. Obrigado por ter vindo, disse ele sentando-se à frente dela. Não é fácil confiar em alguém que me acusa de mentir logo de cara. Respondeu Clara com serenidade. Eu fui duro, admito. Mas tudo isso caiu sobre nós de forma inesperada. Sobre mim, principalmente. Gabriel assentiu engolindo seco. Pediu 2 cafés. Sem açúcar, como sempre. Vim te fazer uma proposta, né? Começou. Clara arqueou uma sobrancelha desconfiada. Não se preocupe. Não estou tentando te convencer a abrir mão da herança. Isso é decisão sua. Mas eu conheço os trâmites, o processo jurídico, os riscos. E sei que você não está habituada a esse tipo de papelada. E está me oferecendo ajuda? Sim. Por quê? Ele hesitou. Depois inclinou-se um pouco para a frente. Porque por mais estranho que tudo pareça, talvez a gente consiga lidar melhor com isso juntos. Posso te explicar os documentos, as cláusulas. Posso garantir que você não seja enganada por ninguém. Nem por mim. Nem por advogados. Nem pela minha irmã. Clara não respondeu de imediato. Fitou os olhos dele por alguns segundos longos. Havia algo naquele olhar que não sabia se era estratégia ou sinceridade. Você quer ganhar minha confiança, não é? Gabriel manteve o olhar firme. Sim, e se isso te ajudar mesmo que um pouco, vale a tentativa. Clara deu um leve sorriso. Tudo bem, mas com uma condição. Qual? Se em algum momento eu sentir que estou sendo usada, me afasto na hora. Gabriel inclinou a cabeça respeitosamente, fechado. Nos dias que se seguiram, Gabriel passou a encontrar Clara com frequência. No início, as conversas giravam em torno do testamento, da empresa, dos bens deixados, das implicações legais. Ele explicava pacientemente cada termo jurídico. Clara ouvia. Fazia perguntas simples, anotava num caderno pequeno de capa azul. Ela era atenta, humilde, mas não tola. O que Gabriel não esperava era o que começaria a emergir nas entrelinhas desses encontros. Os silêncios, as pausas, as trocas de olhar. Certa tarde, enquanto revisavam um dossiê sobre imóveis em nome de Augusto, Clara parou de escrever e ficou em silêncio. Está tudo bem? Ele perguntou. Você fala do seu pai como se ele fosse um mito, uma figura inalcançável. Nunca o chama de pai. Sempre de Augusto. Gabriel a encarou por um instante. Depois desviou os olhos para o papel. Talvez ele tenha sido mais mito do que pai. De fato, ele me chamava de Clarinha, disse ela de repente, como se dissesse para o vazio. Gabriel ergueu os olhos. A expressão dela era distante, como quem observa uma memória antiga passar pela janela. Era um apelido bobo, mas ele dizia com um carinho que me fazia acreditar. Um silêncio se estendeu entre os dois, não o silêncio constrangedor, mas aquele carregado de significados. Você amou meu pai? E perguntou ele, sem perceber que deixava escapar a vulnerabilidade na voz. Clara respirou fundo. Na época, sim. Como se ama quando se é jovem, crente de que o mundo pode ser moldado pela força do sentimento. Ela fechou o caderno devagar, mas o que me quebrou não foi o fim. Foi o abandono, o silêncio, o vazio que ele deixou. Gabriel a observava como se visse pela primeira vez. Não a mulher simples que apareceu do nada para bagunçar a estrutura de sua família, mas alguém que carregava marcas profundas, invisíveis, mas reais.
Ele se remexeu na cadeira. Pela primeira vez, sentiu-se desconfortável com seu próprio plano. Aquela aproximação estratégica, que parecia tão lógica, agora parecia errada, mas não podia parar. Ainda não. Se ele tivesse voltado, arriscou, você teria perdoado? Clara sorriu com tristeza. Não sei. Algumas cicatrizes se curam, outras viram parte de quem a gente é. Gabriel não respondeu, apenas baixou os olhos, como se estivesse diante de algo que não sabia como lidar. O plano seguia em curso, mas o jogo havia mudado, e ele estava começando a perder o controle. E foi nesse território incerto, entre contratos e confissões, desconfiança e empatia, que algo começou a crescer. Algo que Gabriel ainda não sabia nomear. E que Clara talvez já sentisse, mas não quisesse enxergar. Ainda. O fim de tarde tingia o céu de dourado quando Clara apareceu na porta do pequeno café, onde costumavam se encontrar. Gabriel já estava lá, como sempre, esperando com 2 xícaras sobre a mesa, uma para ele, outra para ela. Sem açúcar, com leite. Tinha memorizado o pedido depois de 2 encontros, mas ainda achava estranho saber esse tipo de detalhe sobre uma mulher que, até poucos dias atrás, era apenas um nome desconhecido em um papel de testamento. Boa tarde, disse ela com a voz baixa, mas firme. Boa tarde, Clara. Ele sorriu de leve, convidando-a a sentar. Ela largou a bolsa com cuidado ao lado da cadeira e ajeitou os cabelos. Num gesto quase inconsciente, os olhos castanhos estavam diferentes naquela tarde. Não havia o brilho de curiosidade, tampouco a desconfiança habitual. Havia cansaço e uma espécie de melancolia silenciosa, daquelas que não pedem permissão para entrar. Você parecia distante na ligação de ontem, comentou Gabriel, pegando um envelope pardo na pasta. Tem a ver com o que descobrimos sobre as ações da Monteiro Holdings? Clara olhou para ele, mas não respondeu de imediato. Depois soltou o ar devagar, como quem vinha ensaiando aquela conversa há dias. Não, tem a ver com o que eu venho evitando te contar. Gabriel franziu a testa curioso. O que exatamente? Ela cruzou as mãos sobre a mesa, entrelaçando os dedos como quem busca firmeza para tocar numa ferida antiga. Você me perguntou outro dia se eu tinha amado seu pai. Ele assentiu. Lentamente. Clara continuou. O que eu vivi com Augusto não foi um conto de fadas. Foi breve, intenso e terminou de forma cruel. As palavras penduraram-se no ar, despertando memórias que Gabriel nem sabia que queria ter. Eu era jovem. Trabalhava como auxiliar de enfermagem, num hospital pequeno do interior. Ele apareceu uma noite com um corte na mão, depois de um acidente bobo numa obra. Lembro que achei arrogante, convencido, mas depois ele voltou. Várias vezes, sempre com desculpas que não faziam sentido. E eu fui deixando acontecer. Gabriel mantinha os olhos fixos nela, sem interromper. Na época, ele dizia que estava noivo por conveniência, que não amava a noiva, que ia romper. Eu acreditava em tudo, porque ele falava com uma certeza encantadora. Ele tinha aquele brilho nos olhos, sabe? Como o de alguém que poderia mudar o mundo se quisesse. Eu me apaixonei, de verdade. Ela fez uma pausa e então acrescentou, mais baixo, e engravidei. Gabriel piscou devagar. O coração deu um salto involuntário. Augusto soube e desapareceu 3 dias depois. A dor nas palavras era contida, mas afiada. Clara não precisava chorar para ser sentida. A serenidade com que falava só tornava tudo mais real. Eu perdi o bebê no 5º mês, sozinha, em casa, sem plano de saúde, sem pai. Sem resposta. Gabriel levou alguns segundos para reagir. A imagem do pai, até então construída sobre pilares de orgulho e admiração, começava a trincar de maneira irreversível. Você nunca tentou procurá-lo? Por quê? Para ser humilhada, para ouvir mais promessas vazias. Eu segui em frente como pude. Guardei o nome dele como quem guarda uma cicatriz coberta, mas que nunca some de verdade. O silêncio que seguiu era denso, profundo. Gabriel sentia-se sem chão. Era como se uma parte da sua história tivesse sido escondida atrás de uma cortina pesada. E agora, enfim, ele visse o que havia por trás. Eu não vim aqui buscar vingança, Gabriel. Essa herança, essa bagunça toda, não me interessa. Mas também não quero mais fugir do que aconteceu.
Ele engoliu em seco. Por dentro, algo se remexia. Era desconfortável. Era estranho. E ainda assim inevitável. Do outro lado da cidade, em um escritório envidraçado, com vista para a Avenida Paulista, Júlia Monteiro digitava mensagens no celular com os lábios contraídos. Ao seu lado, Vicente, o advogado da família, observava calado, acostumado com o estilo incisivo da herdeira mais ambiciosa de Augusto. Não aceito mais enrolação, Vicente. Essa mulher precisa ser desmascarada. Já passou da hora. Vicente suspirou. Já analisamos todas as cláusulas. O testamento está sólido. Então crie um novo caminho, ache uma brecha, pressione os juízes. Ou vaze para a imprensa que ela teve um caso escandaloso com meu pai, se isso for preciso. Júlia, isso é perigoso. É necessário. Ela se levantou ajeitando o blazer. Gabriel está se aproximando dela. Não percebe? Ele está começando a se perder nesse teatro. Vicente hesitou antes de dizer. E se ela estiver dizendo a verdade? Júlia o encarou como se ele tivesse perdido a razão. A verdade não importa. O que importa é quem controla a narrativa. E a partir de agora serei eu. Naquela noite, Gabriel estava sozinho no escritório da mansão. A pasta com documentos permanecia fechada sobre a mesa. Mas seus pensamentos estavam longe dali. Estavam nas palavras de Clara. No filho que ela perdeu. No silêncio cruel que Augusto escolheu manter. E na imagem do pai que agora ruía pouco a pouco. Ele vasculhou as prateleiras, abriu gavetas, mexeu em caixas antigas. Não procurava provas, procurava vestígios. Queria entender se em algum momento o homem que tanto admirou fora capaz de olhar para trás. Mas tudo que encontrou foi silêncio e o eco de uma ausência que parecia mais viva agora do que nunca. Enquanto isso, Clara sentava-se na poltrona da sala de seu pequeno apartamento, abraçada às próprias pernas. O telefone repousava no colo com a tela acesa, exibindo uma mensagem não lida. Podemos conversar de novo amanhã? Ela não sabia o que responder, porque mesmo depois de tudo, uma parte dela sentia que aquele homem, tão parecido com o pai e ao mesmo tempo tão diferente, estava se despedaçando por dentro da mesma forma que ela esteve tantos anos atrás. E talvez, naquele ponto cego entre o passado e o presente, entre mágoas e possibilidades, estivesse nascendo algo que nenhum dos dois queria admitir. Ainda, a madrugada era silenciosa na mansão Monteiro. Silenciosa demais. Gabriel caminhava pelos corredores como quem atravessa um mausoléu. Tudo ali tinha o cheiro do pai, o perfume amadeirado, a madeira encerada do piso, os quadros pesados pendurados milimetricamente alinhados, como Augusto sempre exigira. Mas o que mais gritava era o vazio. Desde a conversa com Clara, algo dentro dele se remexia. Um desconforto. Uma dúvida incômoda, como uma farpa fincada sob a pele. Era difícil conciliar a imagem do pai, que o moldou com o homem de quem Clara falava. Naquela noite não conseguia dormir. Estava cansado, mas a mente não desligava. Então decidiu vasculhar de novo o escritório de Augusto. Talvez em busca de explicações, ou de provas, ou simplesmente de uma peça faltando, que justificasse tudo aquilo. Abriu as gavetas com mais atenção. Tocava os papéis como quem procura vestígios de um crime que não sabe nomear. Contratos, registros bancários, cadernos de anotações, tudo meticulosamente organizado. Mas foi ao abrir a última gaveta inferior, mais escondida, que encontrou algo diferente. Uma pequena caixa de madeira escura, trancada com uma lingueta de ferro envelhecido, sem cadeado, só encaixada, como se estivesse ali há anos, esperando ser descoberta. Gabriel hesitou antes de abrir. Dentro, havia um maço de cartas amareladas envoltas por uma fita vermelha desbotada. O coração bateu mais rápido. Retirou o primeiro envelope. O papel tinha cheiro de tempo. E o nome escrito à mão em caligrafia conhecida. Clara Nunes. Desfez o laço com cuidado, como se as palavras pudessem se despedaçar ao toque. Começou a ler. Clarinha. Já tentei escrever isso outras vezes, mas sempre me faltou coragem. Talvez por covardia. Talvez por orgulho. Ou talvez porque saber o que perdi me impede de olhar no espelho. Gabriel. Sentiu um nó se formar no peito. O apelido, o tom íntimo, era sem dúvida a letra do pai. Você me deu algo que ninguém mais me ofereceu na vida. Amor sem interesse.
Eu que sempre fui bajulado por conta do nome, do dinheiro, do futuro promissor. Encontrei em você um lar e fugi, porque não soube ser homem. As palavras perfuravam mais do que qualquer acusação que Clara pudesse ter feito. Gabriel virou a página com os olhos marejados. Soube da sua perda. Tarde demais. Soube que você estava sozinha, que não teve apoio, que sofreu, e isso me destruiu. Tentei me convencer de que seguir em frente era o melhor, que era o destino. Mas essa culpa nunca me deixou. A mão de Gabriel tremia. Pensei em te procurar, mas no fundo, sabia que você merecia uma vida longe da minha sombra. O que fiz foi imperdoável. E ainda assim, você continuou sendo a única lembrança que eu guardava com ternura. Mais uma folha. Não sei se um dia você vai ler isso, mas se um dia eu não estiver mais aqui, saiba que tentei, que lutei contra a vergonha, contra o arrependimento e que deixei o que posso, mesmo que atrasado, como um pedido de perdão. Com tudo o que ainda resta de mim, Augusto. Gabriel fechou os olhos. O silêncio agora parecia mais pesado do que antes. Era verdade, tudo. Clara engravidou. Foi abandonada. Perdeu o bebê. E Augusto sabia. Carregou a culpa em silêncio. Talvez por orgulho. Talvez por vergonha. Mas ele sabia, e Gabriel, até aquele momento, preferia acreditar que Clara estava exagerando. Que havia uma distorção. Uma manipulação emocional por trás da história. Mas ali estavam as palavras do próprio pai. Manuscritas, íntimas, irrefutáveis, deixou as cartas sobre a mesa e passou as mãos pelo rosto. Era como se o chão tivesse cedido debaixo de seus pés. Quem era, afinal, aquele homem que ele idolatrava? Na manhã seguinte, ele não foi trabalhar. Passou horas no jardim, sentado num banco de pedra sob a figueira que Augusto mandara plantar anos atrás. Os empregados passaram por ele, hesitaram em cumprimentá-lo. Algo na expressão de Gabriel dizia que não era o momento. Ele não conseguia parar de pensar em Clara, em tudo o que ela havia vivido em silêncio. Na maneira como o olhava, sem raiva, sem mágoa, apenas com a calma amarga de quem já superou o que o outro ainda está aprendendo a aceitar. A lembrança da voz dela ecoava. Eu não quero o dinheiro. E ele acreditava agora, porque se quisesse, poderia ter feito um escândalo. Mas não. Clara havia apenas aceitado a convocação, enfrentado olhares e contado sua história com dignidade. Ela não era uma ameaça. Era uma ferida antiga, mal resolvida, que o testamento apenas reabriu. E Gabriel? Agora não sabia se deveria manter o plano. Enquanto isso, em uma sala moderna de reunião, Júlia falava com o advogado Vicente. Precisamos de uma narrativa nova, dizia irritada. Se não conseguimos derrubar o testamento, vamos desmoralizar a herdeira. Vicente fechou o laptop cansado. Você já pensou em simplesmente aceitar que seu pai fez o que achou certo? Certo. Júlia levantou a voz. Ele largou a família, os negócios, o nome Monteiro, para dar tudo a uma mulher do passado. Uma mulher que ele abandonou grávida, que perdeu o filho sozinha. Júlia ficou em silêncio por um instante, mas logo endureceu o semblante. Isso é o que ela diz. É o que as cartas dizem. Cartas podem ser forjadas. Não. Essas. Júlia se aproximou, com os olhos apertados. Você falou com Gabriel, não foi? Vicente hesitou, depois assentiu. Ele está abalado. Ótimo, mas um motivo para eu agir. Ela se virou e saiu da sala, deixando atrás de si o cheiro forte de perfume e a promessa de que, se Clara queria paz, não seria com ela que encontraria. Mais tarde, naquele mesmo dia, Gabriel passou em frente ao prédio simples onde Clara morava. Não subiu. Não ligou. Apenas ficou ali por alguns minutos, encostado no carro, observando as janelas como quem tenta decifrar o que acontece por trás das cortinas. Trazia as cartas consigo. Pensara em entregá-las. Mas algo o impedia, talvez porque pela primeira vez sentia-se pequeno diante dela, e aquilo o deixava vulnerável. Na palma da mão, segurava o envelope que continha a frase que ecoava sem cessar desde a madrugada. Soube da sua perda. Tarde demais. E ali, encostado na lataria fria do carro, Gabriel se deu conta de que a mulher que ele deveria derrubar era, na verdade,
A única pessoa que poderia ensiná-lo a reconstruir tudo o que havia sido quebrado, inclusive dentro dele mesmo. Mas o que fazer com isso? Ainda era um mistério. Havia algo na respiração de Clara que Gabriel começava a reconhecer de longe, um ritmo tranquilo, diferente do mundo apressado que ele conhecia. Era como se ao redor dela o tempo desacelerasse, e mesmo que ele não admitisse, aquela presença o afetava. Nos dias que seguiram a descoberta das cartas, Gabriel manteve distância, não por falta de vontade, mas por excesso de confusão. Seu mundo inteiro estava fora do eixo. O pai não era o homem que ele pensava. Clara não era a ameaça que ele imaginava. E ele já não sabia mais quem era no meio de tudo isso. As cartas continuavam com ele, guardadas em uma pasta preta no porta-luvas do carro. Lera cada uma mais de uma vez, memorizara trechos, imaginara o que Clara sentiria ao lê-las, mas não teve coragem de entregá-las. Ainda não. Clara, por sua vez, sentia a ausência dele de forma estranha. Gabriel não havia mandado mensagem, nem marcado novos encontros. Parte dela se sentia aliviada por ter um pouco de paz, mas outra parte sentia falta. Ela se pegava lembrando de detalhes. O modo como ele franziu a testa ao explicar cláusulas jurídicas, o jeito contido com que sorria quando não queria demonstrar simpatia, o olhar fixo que a fazia se sentir transparente e, ao mesmo tempo, protegida. Mas ela era madura e sabia se proteger de si mesma. Já havia confundido aproximação com amor antes. Já havia confundido atenção com afeto. E pagara caro. Foi Gabriel quem quebrou o silêncio. Mandou uma mensagem simples. Podemos conversar? Hoje, sem papéis. Só nós dois. Clara hesitou antes de responder, mas aceitou. Se encontraram no mesmo café discreto. Gabriel estava diferente. Menos tenso, mais humano. Havia algo nos olhos dele. Não era cansaço nem raiva. Era um vazio tateando por significado. Obrigada por ter vindo, disse ele com sinceridade rara. Clara o encarou em silêncio. Depois respondeu com um leve aceno. Você está bem. Ele arriscou. Ela suspirou. Tão bem quanto alguém pode estar no meio de uma tempestade que não escolheu enfrentar. Clara, eu queria te mostrar uma coisa. Ele tirou do bolso interno do blazer um envelope já desgastado e o colocou sobre a mesa entre os dois. Clara franziu o senho. Gabriel não disse nada, apenas empurrou o envelope lentamente. Ela abriu com cuidado. Ao ver a caligrafia na primeira página, congelou. A respiração falhou. Os dedos tremeram. Era a letra de Augusto. Gabriel, onde você encontrou isso? No escritório dele. Estavam escondidas. Ele escreveu para você, muitas vezes, mas nunca enviou. Clara mordeu o lábio inferior. As palavras dançavam diante dos seus olhos, mas o coração parecia mais alto que tudo. Leu devagar, em silêncio, com lágrimas silenciosas que caíam sem fazer alarde. Quando terminou, fechou os olhos por um instante. Depois dobrou as folhas com cuidado e as pousou no colo. Eu esperei por algo assim por anos. Por uma explicação, por um gesto. Mas ele só teve coragem quando não podia mais me encarar. Gabriel abaixou os olhos. Meu pai me ensinou a ser forte, a liderar, a vencer, mas não me ensinou a pedir perdão, nem a assumir erros. Ele não te ensinou a amar. Gabriel a olhou. A frase tinha mais peso do que parecia. Clara percebeu e desviou o olhar envergonhada. Desculpe, eu não devia ter dito isso. Você está certa. Ele respirou fundo. Clara, desde que te conheci, minha vida virou uma confusão. Achei que você fosse uma ameaça. Depois achei que estivesse me manipulando. Agora... Ela sussurrou. Agora eu não sei mais o que pensar. Porque tudo em mim diz que eu devia te afastar, mas tudo em mim também sente que, quando estou perto de você, algo dentro de mim silencia. Como se, pela primeira vez, eu pudesse respirar de verdade. Clara desviou o olhar mexendo na alça da bolsa. Estava emocionada, mas confusa. Tantas cicatrizes dentro dela. Tantos medos. Eu não sei o que você quer de mim. Gabriel. Nem eu. Ele sorriu de leve, triste. Só sei que não consigo mais te ver como uma intrusa. Ou como uma ameaça. Você se tornou real. E de algum jeito importante. Ela sorriu com os olhos marejados. O que a gente sente nem sempre é o que a gente precisa viver.
Eu sei, e às vezes sentir não é suficiente. Eu também sei. Eles ficaram em silêncio. Um silêncio cheio de significados, cheio de vontades que ainda não podiam se transformar em atos. Naquela noite não houve toque, não houve beijo, mas houve um reconhecimento silencioso. Algo entre eles havia mudado, e não haveria volta. No dia seguinte, Júlia invadiu o escritório de Gabriel. O que é isso que estou ouvindo? Que você tem passado tempo com ela? Gabriel manteve-se calmo. Estou apenas tentando entender o que realmente aconteceu. Você está se deixando envolver por uma mulher que destruiu nosso legado. Ela não destruiu nada. Augusto tomou a decisão sozinho. Você está do lado dela agora? Não existe mais lado, Júlia. Existe a verdade. E ela está mais próxima da Clara do que de qualquer um de nós. Júlia se aproximou, furiosa. Você vai jogar tudo fora? Por causa de uma mulher? Gabriel se levantou. Se for para continuar construindo tudo em cima de mentiras, então prefiro recomeçar. Júlia o olhou como se não o reconhecesse. E talvez, naquele momento, ele também não se reconhecesse. Porque Gabriel Monteiro, o homem frio, prático moldado pelo pai, estava ruindo. E das rachaduras, nascia alguém que começava a ver com outros olhos. Naquela noite, Clara sentou-se à beira da cama com as cartas sobre o colo. Tocou cada linha com os dedos, como se pudesse finalmente curar as feridas que ficaram abertas por anos. Mas quando fechou os olhos, não era o rosto de Augusto que vinha à sua mente. Era o de Gabriel. O olhar dele, o tom da voz, a tristeza contida, a vontade disfarçada e uma pergunta ainda sem resposta se formava silenciosamente dentro dela. Será que dois corações machucados conseguem, um dia, aprender a amar? Juntos? O dia amanheceu com um céu azul claro, daqueles que fingem tranquilidade, mas dentro da mansão Monteiro, uma tempestade silenciosa já se formava. Júlia digitava freneticamente no celular, o olhar tenso, os lábios apertados. A noite anterior fora decisiva. Recebera uma mensagem anônima, com fotos de Gabriel e Clara, saindo juntos do café onde costumavam se encontrar. Não havia nada comprometedor, nenhum beijo, nenhum toque. Mas os olhares diziam tudo. E para Júlia aquilo era o limite. Ele se apaixonou por ela, murmurou para si mesma, indignada. Ele realmente está se apaixonando por ela. Abriu o contato de um jornalista conhecido, daqueles que transformavam fofoca em manchete nacional. Tenho uma história que vai abalar a elite paulista. E tenho fotos. Está pronto para a manchete da semana? Segundos depois veio a resposta. Sempre. Envie tudo. Clara estava em casa, preparando o chá de camomila, quando o telefone tocou. Era uma amiga do hospital onde trabalhara por anos. Clara. Você viu? Ver o quê? Saiu no Notícias do Meio-Dia. Estão dizendo que você e o Gabriel Monteiro estão vivendo um caso. Que ele tá te ajudando a manter a herança da família. Tá tudo na imprensa. Tem foto, tem manchete. Tá todo mundo comentando. Clara congelou. Isso é um absurdo. Tá nos portais de notícias, Clara, tá em tudo. Ela desligou sem conseguir respirar direito. Caminhou até o sofá e pegou o celular. Bastaram 2 cliques para confirmar. Gabriel Monteiro, herdeiro da fortuna Monteiro, estaria envolvido com Clara Nunes, a mulher misteriosa que herdou toda a fortuna da família. Fontes indicam que o relacionamento entre os dois começou antes, mesmo da leitura oficial do testamento. Clara sentiu as mãos formigarem. Rolou a tela para baixo e viu as fotos. Os dois sentados no café conversando. A expressão de Gabriel era suave. A dela, atenta, viu também outra imagem. Os dois saindo juntos. Lado a lado, sem se tocar, mas havia algo ali. Uma proximidade que agora era usada contra eles. Seu coração disparou. Gabriel tinha prometido discrição. Tinha dito que não era um jogo. Que queria apenas entender. Confiara nele. E agora isso. Sentiu a garganta arder. Foi até a sacada tentando respirar. O vento da manhã cortava o rosto, mas não aplacava a dor que crescia por dentro. Ele a expôs. Transformou tudo em espetáculo. E, de repente, o passado voltou como uma avalanche. Os olhos julgadores, as humilhações silenciosas, o abandono, tudo de novo. Dessa vez pior. Dessa vez, ela tinha acreditado.
Gabriel recebeu a notícia no escritório. A assessora entrou aflita, jogando o tablet sobre a mesa. Saiu em tudo, Gabriel. Precisa ver isso agora. Ele leu as manchetes com os olhos arregalados. O sangue gelou. Isso é uma armadilha, sussurrou. Soube na hora quem estava por trás. Júlia ligou para ela. Sem rodeios, o que você fez? Apenas contei a verdade. Ou prefere que o mundo descubra sozinho que você está dormindo com a mulher que destruiu nossa família? Eu não estou dormindo com ninguém, Júlia. Você passou dos limites. Ah, Gabriel, você é mais ingênuo do que eu pensava. Amor e negócios não se misturam. E você acabou de provar isso para o país inteiro. Ele desligou antes de explodir. Pegou as chaves. Precisava vê-la. Precisava explicar. Antes que fosse tarde. Bateu na porta de Clara 3 vezes. Nenhuma resposta. Chamou pelo nome dela. O eco da própria voz foi a única resposta. Desceu até a portaria. A senhorita Clara saiu de manhã. Disse que ia viajar. Não informou o destino, senhor. Viajar? Ela não comentou nada? Apenas pediu que segurássemos qualquer correspondência. Estava com uma mala pequena. Gabriel sentiu um vazio repentino no peito. Ela tinha ido embora, por sua causa. Clara não tinha um plano definido. Pegou o primeiro ônibus da rodoviária para um destino aleatório, Paraty, uma cidade onde ninguém a conhecia, onde poderia desaparecer por uns dias. Na pousada simples de frente para o mar, sentou-se na varanda com um cobertor sobre os ombros. A brisa salgada trazia uma nostalgia suave, como se o tempo voltasse devagar. Lágrimas quentes desciam silenciosas. Ela já não lutava contra elas. O que mais doía não era a exposição, era a quebra de confiança. Gabriel sabia de tudo o que ela passou. Sabia do quanto aquilo a fragilizava. E mesmo assim, permitira que aquilo acontecesse. Se não foi ele quem vazou, foi alguém próximo a ele. E isso bastava para destruí-la por dentro. Na pequena mesa da varanda, repousavam as cartas de Augusto. Sim, ela as trouxera. Ainda não sabia por quê. Talvez por ainda não ter conseguido se despedir completamente do passado. Ou talvez porque parte dela quisesse acreditar que, apesar de tudo, havia algo em Gabriel que era diferente. Mas agora isso também era uma ferida. Gabriel passou os dias seguintes tentando encontrá-la. Ligou, mandou mensagens. Foi ao hospital onde ela trabalhou. Procurou entre amigos e colegas. Nada. Clara havia desaparecido como fumaça. E a cada tentativa frustrada, a culpa se aprofundava. Ele deveria ter previsto, deveria ter protegido, mas estava tão ocupado tentando equilibrar as próprias emoções que não percebeu o quanto ela ainda carregava o peso da exposição pública. Sentou-se sozinho no banco da figueira, a mesma árvore onde Augusto costumava ler quando queria silêncio. Pai, murmurou olhando para o céu. O que você fez com ela? E o que você fez comigo? Pela primeira vez sentiu que o silêncio do pai gritava mais alto do que qualquer palavra deixada nas cartas. Em Paraty, Clara caminhava pela areia ao entardecer. O sol se escondia por trás das montanhas, tingindo tudo de laranja e rosa. Ela se sentia cansada, mas estranhamente leve, como se, ao romper o vínculo com Gabriel, tivesse quebrado um ciclo. Mesmo assim, o peito apertava. Porque por mais que dissesse a si mesma que fez o certo, uma parte sua ainda queria ouvir a voz dele. Ainda queria acreditar. Mas talvez, certas histórias só nascem para serem interrompidas. Ou quem sabe, para recomeçarem quando ninguém mais esperar. O silêncio no saguão da Monteiro Holdings era diferente naquela manhã. Não era o silêncio usual de respeito ou eficiência. Era o tipo de silêncio que acompanha tragédias anunciadas. Todos sabiam. Todos tinham lido, e ainda assim fingiam normalidade. Gabriel atravessou o hall de entrada com o maxilar travado, sentindo os olhares atravessarem suas costas como flechas silenciosas. A cada passo, sentia-se mais estrangeiro dentro do império que ajudou a construir e que agora desmoronava sob seus pés. Ao chegar à sala de reuniões, a cena já estava montada. Todos os diretores sentados, gravatas ajustadas, olhares evitados. Júlia, sentada à cabeceira, nem disfarçava a superioridade no olhar. Gabriel, sente-se, disse um dos membros do conselho sem rodeios. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Júlia não esperou que ninguém assumisse a palavra. Estamos diante de uma crise de imagem sem precedentes. Desde o escândalo com Clara,
as ações despencaram. Clientes ligam pedindo explicações. Acionistas ameaçam retirar investimentos. E vocês acham que me afastar vai resolver tudo? Não é uma questão de achar, respondeu um dos diretores. É uma medida de contenção, temporária. Gabriel riu sem humor. Temporária? Vocês estão me afastando da empresa, que eu ajudei a salvar da falência há 2 anos, da empresa que meu pai fundou, com base em manchetes sensacionalistas. Júlia cruzou os braços. Com base em fatos. Você envolveu sentimentos em um assunto que exige frieza. Negociou com a herdeira, como se estivesse em um romance barato. E agora quer nos convencer de que pode continuar liderando com isenção? Gabriel sentiu o sangue subir, mas não respondeu, porque no fundo sabia que havia perdido. Saiu da reunião com os passos arrastados, os olhos ardendo, a respiração pesada. Quando chegou ao carro, não entrou. Apenas ficou parado por alguns minutos, encostado na porta, olhando para o alto do prédio onde cresceu profissionalmente. Aquele prédio carregava seu nome. Agora parecia lhe cuspir de volta. Não ligou o carro. Pegou o celular. Tentou de novo. Ligação para Clara, chamada encerrada. Tentou uma mensagem curta. Preciso falar com você. Só isso. Só ouvir sua voz. Nada. Foi até o apartamento dela. Tocou o interfone. Nada. Subiu com o porteiro, insistiu, explicou que era uma questão pessoal. A porta estava trancada, mas o apartamento vazio. As paredes, antes decoradas com quadros simples e flores secas, agora estavam nuas. A cama arrumada, como se ninguém tivesse dormido ali. A cozinha limpa, a geladeira desligada. Gabriel andou pelo lugar como quem entra numa casa fantasma. Sobre a mesa, apenas um bilhete. A paz às vezes exige partida. Por favor, não me procure. Ele leu 1, 2, 3 vezes, mas as palavras continuavam cravadas com a mesma frieza no papel. Ela tinha ido embora, sem deixar rastros, sem levar nada, sem ele. Nos dias que seguiram, Gabriel entrou num estado que nem ele mesmo reconhecia. Afastou-se de tudo. Passava as manhãs encarando o celular, esperando uma resposta que não vinha. À tarde caminhava pelas ruas sem destino. À noite voltava para casa como quem carrega nos ombros o peso de uma existência que perdeu o rumo. As manchetes seguiam cruéis. Herdeiro Monteiro desaba após escândalo. Gabriel Monteiro do topo ao chão em 7 dias. Clara Nunes desaparece e aumenta mistério em torno do romance proibido. Opinião pública não perdoava. Parte via Gabriel como um manipulador frio, que se aproveitou de uma mulher vulnerável para manter o controle da herança. Outros o chamavam de traidor da própria família. E Clara passara de vilã a mártir, a mulher que perdeu tudo, de novo, por confiar no homem errado. E talvez não estivessem completamente errados. Gabriel tentou contato com Vicente, o advogado da família. Ela não deixou nenhum endereço? Nenhum contato? Nada? Entregou uma carta de renúncia formal ao cargo na Monteiro Holdings. Disse que não quer nenhum centavo, apenas que a deixem em paz. Ela assinou? Assinou. Isso é definitivo. Vicente hesitou antes de responder. Gabriel, às vezes a maior dor não é ser deixado, é ter decepcionado alguém que confiou em você de verdade. Gabriel apertou os olhos, segurando o impulso de jogar o celular contra a parede. Mas não adiantaria. Nada quebraria mais do que ele já estava quebrado por dentro. Uma semana depois, ele foi até o velho sítio da família, no interior, um lugar que costumava visitar com Augusto nas raras pausas entre reuniões e viagens. Lá encontrou um caderno de anotações do pai. Algumas reflexões, frases soltas, ideias de negócios. Mas em uma das páginas, uma frase sublinhada chamou sua atenção. O que não reparamos em vida volta como ausência em morte. Gabriel fechou o caderno com os olhos marejados. A frase do pai parecia falar com ele diretamente agora. Era isso. Ele não reparou. Não agiu a tempo. E agora tudo o que tinha era ausência. Ausência da empresa. Ausência de Clara. Ausência de paz. Voltou para São Paulo 2 dias depois. Entrou na antiga sala onde costumava comandar tudo. Os quadros haviam sido retirados. A mesa esvaziada. Nenhum vestígio de que ali já existira uma liderança. Sentou-se por alguns minutos. Depois levantou. Olhou para a cidade pela janela. O skyline da capital pulsava. Diante de seus olhos como um lembrete.
cruel de que a vida continuava, mesmo quando o coração implorava por pausa. E ele, parado ali, entendeu algo que nunca pensou viver. Perdeu tudo o que nunca soube valorizar enquanto tinha. Clara se tornara mais do que uma herdeira, mais do que uma lembrança do passado do pai. Ela se tornara o espelho do que ele queria ser, e nunca foi. E agora tudo o que lhe restava era o silêncio. O mesmo silêncio que Clara carregava nos olhos desde o primeiro dia. O mesmo silêncio que, por orgulho, ele se recusou a escutar, até que fosse tarde demais. Os meses haviam passado com a lentidão dolorida de quem espera, por algo que não tem nome. Gabriel agora vivia numa realidade mais silenciosa, longe dos holofotes, longe dos corredores apressados da Monteiro Holdings. O apartamento de cobertura fora vendido, as roupas de grife substituídas por peças simples. E a antiga agenda lotada de reuniões havia sido trocada por dias inteiros mergulhado em processos de reestruturação, pessoal que ele mesmo não sabia nomear. Aos olhos do mundo ele estava sumido, mas por dentro, Gabriel estava finalmente presente. Estava enfim sentindo. Foi em uma manhã nublada de terça-feira que o acaso, ou o destino, decidiu mudar o curso das coisas. Ele acompanhava um antigo amigo em uma visita técnica a uma ONG na zona leste de São Paulo. O projeto atendia crianças em situação de vulnerabilidade, oferecendo atividades lúdicas, reforço escolar e, mais do que tudo, afeto. Gabriel caminhava pelos corredores do espaço simples, observando os desenhos coloridos nas paredes e os risos correndo soltos pelo ar. Foi então que, ao dobrar um canto, viu um grupo de crianças sentadas no chão em roda. E no centro, de costas para ele, uma mulher contava uma história com as mãos em movimento e a voz suave. Ele reconheceu aquela voz antes mesmo de vê-la por inteiro. O coração acelerou. Os passos travaram. Ela se virou lentamente para mostrar um desenho. E seus olhos se encontraram. Clara. O susto foi mútuo. Clara congelou por um segundo. As palavras que dizia às crianças se dissolveram. Os pequenos se entreolharam, confusos. Gabriel não se moveu. Ela disfarçou o impacto com um sorriso leve e se virou de volta para os alunos, retomando a história como se nada tivesse acontecido. Mas a voz já não saía com a mesma fluidez. Minutos depois, quando a atividade terminou, Clara recolheu os materiais com calma e se dirigiu até ele. O sorriso nos lábios era cordial, mas o olhar era um muro. "O que está fazendo aqui?" Um amigo me convidou. "Estou ajudando com projetos jurídicos para ONGs", respondeu engolindo em seco. "Eu juro que não sabia que você estava aqui." Ela assentiu devagar. "Achei que tinha deixado claro que não queria ser procurada." "Eu não te procurei, eu só te encontrei." Clara cruzou os braços. Não havia raiva, mas havia cautela. "Por que você está aqui, Gabriel?" Ele a olhou fundo. "Porque não passei um dia sequer sem pensar em você desde que foi embora." Ela suspirou, desviando o olhar. "Não diga isso agora, não aqui. Já basta o que vivemos." "Eu sei, e por isso estou aqui. Porque eu mudei, e você foi parte dessa mudança." Ela não respondeu, apenas esperou que ele continuasse. "Clara, eu não quero te convencer de nada. Só quero que você saiba que deixei tudo para trás. A empresa, a herança, os títulos, abri mão de tudo. Assinei a renúncia. Júlia está com o que tanto queria." Ela o encarou surpresa. Por quê?" "Porque percebi que aquilo nunca foi meu. Eu só herdei o peso de um legado que meu pai construiu em cima de silêncios e arrependimentos. E eu não quero repetir essa história." Um silêncio pesado caiu entre eles. Clara respirava devagar. O rosto estava sereno, mas os olhos estavam marejados. "Você não precisa se sacrificar por mim, Gabriel. Não é sacrifício quando se está recuperando a própria liberdade. Eu escolhi esse caminho, porque foi a única forma que encontrei de olhar no espelho e me reconhecer." Ela abaixou os olhos emocionada. "Você é diferente. Não é mais aquele homem que me acusou, que me olhou com desprezo. E você nunca foi o que me disseram que era." Clara sorriu com ternura. "Mesmo assim, Gabriel, meu mundo agora é esse. Essas crianças, esse lugar, esse silêncio que aprendi a amar." Ele se aproximou um passo. Não invadiu, apenas ficou perto. "E se eu não quisesse te tirar disso? E se tudo o que eu quisesse fosse fazer parte desse mundo?" Os olhos dela se ergueram, úmidos.
Eu tenho medo. Eu também. De me machucar de novo. De nunca mais te ver sorrir para mim. Clara ficou em silêncio. As emoções corriam no rosto dela como um rio silencioso. Havia um conflito nos olhos. Um não dito entre os lábios, mas as mãos tremiam levemente, como se estivessem prestes a alcançar algo. Você ainda está quebrado, Gabriel. Talvez, mas agora eu sei onde estão os cacos. Ela sorriu, um sorriso pequeno, carregado de dor e esperança. E o que você quer de mim? Um passo, só isso. Um passo seu na minha direção. Clara hesitou. Por dentro havia caos. Parte dela gritava para fugir, proteger-se, manter-se intacta. Mas outra parte, a parte que lembrava dos olhos dele, das palavras sinceras, do toque que nunca aconteceu, mas que esteve sempre ali, invisível, essa parte pedia para ficar. Ela não respondeu com palavras, mas quando Gabriel estendeu a mão num gesto calmo, ela a segurou, devagar, como quem ainda não confia plenamente, mas segura mesmo assim, porque às vezes o coração não precisa gritar, basta um olhar, basta uma escolha. Naquela tarde, sentaram-se juntos no pátio da ONG, observando as crianças brincarem ao longe. Não falaram muito, mas também não precisaram. Clara ainda não sabia se perdoaria tudo. Gabriel ainda não sabia se conseguiria consertar o passado. Mas ali, naquele instante, havia algo que os dois reconheciam. Um começo simples, humano, real. Talvez, pela primeira vez, eles não fossem herdeiros de promessas partidas, mas construtores de algo novo. E no silêncio entre uma frase e outra, os dedos entrelaçados diziam mais do que qualquer declaração. Estou aqui, apesar de tudo. E talvez, por causa de tudo. O tempo passou, mas sem pressa, porque para o que Clara e Gabriel estavam construindo, urgência nunca foi uma boa conselheira. Nos primeiros dias após o reencontro, eles andaram com cuidado. As conversas eram curtas, mas intensas. Os olhares mais reveladores do que qualquer promessa. Não houve juras de amor eterno, nem planos mirabolantes. Houve presença, e isso para ambos já era mais do que o suficiente. Gabriel passou a visitar a ONG com frequência. Ajudava com o que podia, orientava documentos, criava campanhas de doação, consertava torneiras e computadores com defeito. Era uma versão dele mesmo que ele nunca imaginara existir, mas que agora parecia a única que fazia sentido. Clara o observava muitas vezes em silêncio. Via o homem que um dia foi arrogante aprendendo a ouvir. O homem que usava palavras como armas, agora usava gestos como abrigo. E pouco a pouco, ela foi se permitindo acreditar. Não que a dor tivesse sumido. Feridas como as dela não desaparecem de um dia para o outro. Mas com Gabriel, a dor deixava de ser peso, passava a ser memória. Algo que, quando tocado com cuidado, podia até virar cicatriz, mas sem sangrar. Certa manhã, sentados sob a sombra de uma árvore no pátio da ONG, Clara estendeu um envelope para ele. Gabriel, confuso, abriu devagar. Era o documento de doação da herança. Ou o que é isso? A única coisa que ainda me ligava ao passado. Eu não quero manter nada que me lembre o que perdi, mas também não quero destruir o que pode ser feito com isso. Gabriel franziu a testa. Você vai doar tudo? Ela assentiu. Para a ONG, para projetos sociais, para mulheres que passaram pelo que eu passei, para mães que foram deixadas sozinhas, para crianças que precisam de alguém que fique. Ele a olhou em silêncio, com um respeito que não sabia nomear. Isso é grandioso. Não é? É necessário. Mas você podia fazer tanto por você com esse dinheiro. E estou fazendo. Estou me libertando. Gabriel sorriu com os olhos, porque nunca conhecera alguém tão forte em silêncio quanto Clara. Na semana seguinte, Gabriel assinou os papéis finais que o desligavam de qualquer vínculo societário com a Monteiro Holdings. Foi até o prédio uma última vez, não como herdeiro, mas como visitante. Entrou no elevador com a cabeça erguida, saudou os antigos colegas com gentileza e sentiu alívio ao deixar aquele lugar para trás. Na saída, encontrou Vicente, o advogado da família. Tem certeza disso, Gabriel? Está realmente disposto a recomeçar do zero? Vicente, pela primeira vez na vida eu sei exatamente onde estou pisando. O advogado sorriu. Seu pai ficaria surpreso. Gabriel respondeu com serenidade. Talvez, mas também talvez ele se orgulhasse no fundo.
Com o dinheiro que guardara ao longo dos anos, e sem os luxos de antes, Gabriel abriu uma pequena consultoria jurídica comunitária em um bairro periférico. O escritório era modesto, mas acolhedor. As paredes tinham quadros pintados por crianças da ONG. A sala de espera era compartilhada com uma biblioteca infanto-juvenil, e no vidro da porta lia-se Monteiro e Nunes, advocacia com propósito. Clara protestou ao ver o nome. Eu nem sou advogada. Mas é a base de tudo isso. E todo mundo que entrar aqui vai saber disso. Ela revirou os olhos, mas sorriu com o canto da boca. E assim nasceu algo que Augusto jamais poderia ter previsto. Um legado construído não sobre poder, mas sobre amor. Não sobre ambição, mas sobre reparação. As noites se tornaram mais tranquilas. Aos poucos, Gabriel e Clara começaram a dividir silêncios mais longos. Às vezes ele dormia no sofá da casa dela depois de um dia puxado na ONG. Outras vezes, ela ia até o escritório dele e passava horas lendo. Histórias para as crianças que esperavam os pais resolverem pendências jurídicas. Certa noite, sob o céu limpo e as luzes fracas da varanda, Clara perguntou: Você já parou para pensar em como tudo isso começou? Já. E quase sempre me arrependo de tudo que falei, fiz ou deixei de fazer. Ela balançou a cabeça. Não estou falando de culpa, Gabriel. Estou falando de propósito. Você teria chegado até aqui se não tivesse sido quebrado? Ele pensou por um instante. Não. E você? Eu também não. Os dois se olharam por longos segundos. Às vezes, ela completou, o destino precisa nos despedaçar para que a gente pare de tentar voltar a ser o que era e comece a ser o que deveria ser desde o início. Ele se aproximou, tocando a mão dela com leveza. E o que a gente deveria ser, Clara? Ela sorriu sem responder. Porque algumas respostas não precisam ser ditas. Elas vivem no toque, no olhar, no silêncio que não machuca mais. Meses depois, a ONG que os unira ganhou uma nova ala, construída com os recursos da doação, feita por Clara. Uma placa de madeira simples foi instalada na entrada. Espaço Clarinha, onde recomeços nascem. Ela chorou ao ver. Gabriel segurou sua mão com firmeza. Ele te chamava assim, não é? Sim. Agora toda criança que entrar aqui vai carregar um pouco do que você foi e do que se tornou. Clara assentiu sem conseguir falar. Naquele instante, entendeu que a herança de Augusto jamais fora dinheiro, fora a oportunidade de mudar, de transformar, de amar de novo, com verdade. E agora, tudo fazia sentido. E em um dia comum, como tantos outros, enquanto Clara lia para um grupo de crianças e Gabriel organizava papéis no fundo da sala, o carteiro chegou com um envelope pardo sem remetente. Ela o entregou a Gabriel, curiosa. Ele abriu devagar. Dentro, uma última carta de Augusto, datada poucos dias antes de sua morte. Gabriel, se você estiver lendo isso, é porque alguma parte minha ainda conseguiu te alcançar. Eu falhei em muitas coisas, mas que se puder me perdoar, te deixo um conselho. O verdadeiro legado não é o que deixamos para o mundo, mas o que deixamos nas pessoas que tocamos. Se Clara estiver ao seu lado agora, então, talvez, no fim, eu tenha feito alguma coisa certa. Gabriel fechou os olhos por um segundo. Depois estendeu a carta para Clara. Ele escreveu para você? Não, escreveu para nós. Ela segurou a carta com as duas mãos. E juntos, olharam para as crianças brincando lá fora, correndo sob o sol. A herança que realmente importava estava ali, viva, e finalmente inteira. Ela não queria nada, e mesmo assim, recebeu tudo. Ele tinha tudo. E só aprendeu o valor quando perdeu quase tudo. E talvez seja assim com a vida. Ela nos entrega o que realmente importa. Não quando a gente exige, mas quando a gente se permite mudar. Porque, no fim, a verdadeira herança não é feita de cifras. É feita de coragem, de recomeços, de olhos que finalmente enxergam e mãos que decidem ficar. E você, já pensou em qual é a herança invisível que carrega e que pode transformar a vida de alguém? Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo histórias assim, feitas de sentimento, transformação e verdade.